Meus queridos, graça e paz. Hoje eu quero ler para a sua edificação Efésios 6, verso 10 ao 13. E diz assim o texto: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quero lhes comunicar, meus queridos, que a Igreja do Senhor sempre sofreu ataques do diabo, em todos os tempos e em todos os lugares. A Igreja nunca teve descanso neste mundo e não terá descanso neste mundo até a volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos convida, jogando-nos uma grande responsabilidade, dizendo: depois que vocês foram cheios do Espírito, maridos, mulheres, filhos, senhores, escravos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De onde que a igreja tirou tanta força para ser vencedora depois de tantos ataques que ela tem sofrido em todos os tempos e lugares? Como que a igreja permanece? Pela força de Deus, pela força do Senhor. A igreja não tem força política, apesar de que em algumas vezes a igreja tem tentado se unir à política para vencer e ela perde quando isso acontece. A igreja não tem sua força em sua união, porque a igreja cristã é uma das organizações ou um dos organismos mais dividido, mais facelado do mundo. A igreja cristã está dividida em denominações aos milhares. Cada dia surge uma nova denominação. E cada denominação querendo dizer que é a certa, que é a correta e as outras estão erradas. A igreja não tem sua força na união, não tem sua força na política e nem tem sua força na intelectualidade. Alguns são intelectuais, alguns são doutores, mas a maioria esmagadora da igreja é feita de povo simples. É composta de um povo humilde. Destacam-se alguns poucos intelectuais, doutores, homens sábios, mas em sua maioria esmagadora, de um povo simples. Então a igreja não tem sua força em uma intelectualidade. De onde que vem a força da igreja? De Deus. Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segunda coisa, o apóstolo Paulo, já que falou que a nossa força vem de Deus, ele diz: revestivos de toda, e eu quero destacar o toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no verso 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A força da igreja está em Deus e está em usar, em se revestir de toda a armadura de Deus, que falaremos aos poucos sobre cada armadura. Agora precisamos conhecer os nossos inimigos. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra os poderes, as potestades, os principados. Mostra-nos, queridos, que as forças do mal são organizadas, têm hierarquias, têm subalternos e têm os seus superiores. Para cada grupo de pessoas existe um tipo de ataque diferente, para cada indivíduo há um ataque diferente. Ele não vai me atacar na minha parte mais fortalecida, vai me atacar na parte mais enfraquecida. A igreja tem ataques mais ferrenhos em alguns lugares e em outros lugares menos. A verdade é que nós precisamos reconhecer os nossos inimigos, lembrando que ele é feroz. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Ele é astucioso, ele coloca armadilhas.
Muitas vezes ele se apresenta com uma educação tremenda, uma bela roupa, paletó, gravata e falando bonito. Outras vezes ele vem agressivo, como Nero, possuído por ele, e raivoso, e querendo destruir e manda matar. Mas outras vezes não, outras vezes ele vem suave. Precisamos conhecer nosso inimigo. Mas o final de tudo, meus queridos, é que a igreja, ela conhece o inimigo, ela sabe que ele é prejudicial à igreja. E quando um ou outro crente desavisado despreza o conhecimento de Efésios 6, 10 ao 13 e os demais versos, eles são feridos, machucados e até mesmo alguns tombam. Você mesmo conhece. Alguns que antes pregavam, eram pastores ardorosos, vigorosos, amorosos, e hoje estão vendendo banana na feira. Hoje são professores, são comerciantes, abandonaram a luta, uma luta ministerial. Ah, pastor, mas eles apenas saíram do ministério. Mas tem outros que estão fazendo outras coisas. Estão no mundão, nas orgias, nas bebedices, na prostituição, no roubo. Quantos escândalos temos visto? Há pouco tempo mesmo, pastores sendo presos por corrupção. Que crueldade! O que nos faz, meus queridos, não vencer os dias maus? Essa dificuldade em observar o que a palavra de Deus diz. Bom, já conhecendo os nossos inimigos, o apóstolo então diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse? O dia em que você está sendo tentado, o dia em que o diabo chega até a sua casa, até a sua vida. Às vezes ele usa, a sua própria esposa, para te falar algo que te machuca e você tem a vontade de revidar e até mesmo de usar a agressividade. Se você, meu querido, estiver revestido de toda a armadura de Deus, você vai estar atento. Quantas mulheres cujos maridos não conhecem a Deus, estão longe de Deus e, portanto, alguns em algum momento são usados pelo diabo e vêm feri-la, magoá-la, e elas então abandonam a sua fé, caem, são destroçadas, preferem abandonar a fé. Ah não, meu marido, enquanto eu estava na igreja, estava me traindo lá nas baladas, não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Deus. E abandonam mesmo, são soldados feridos, caídos, mortos. Mas há como vencer isso. Há como vencer esse dia mau, tomando toda a armadura de Deus. É o que diz aqui o apóstolo. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois da luta, você olha, o diabo está vencido, caído, e você está em pé. Cansado, é verdade. Talvez até machucado, é verdade. Mas você está em pé. Você está inabalável. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus.